Mateus 6, 9, diz assim: Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Amém? Coloque a mão no seu coração. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, é como uma espada afiada de 2 gumes que penetra, Senhor, na alma, dividindo, Senhor, as juntas das medulas. Obrigado, Senhor, porque a palavra é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés. Obrigado, Senhor, por nos guiar a toda a verdade. Espírito Santo, tens liberdade aqui, tens liberdade na vida de cada um, tens liberdade, Senhor, no nosso meio. Fala conosco, Senhor, traga o teu toque aos nossos corações nessa noite. Toca-nos, Senhor, segundo a necessidade da nossa alma. Te pedimos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pode sentar. Todos nós sabemos essa oração decorada, né, irmãos? E foi a oração que Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou a orar dessa maneira. E hoje eu queria ficar apenas nesse versículo, apenas no início dessa oração. O início dessa oração faz toda a diferença para que a gente continue orando o restante dela. Se nós não tivermos o entendimento e se nós não vivermos a realidade dessa primeira parte desta oração, nós não conseguimos estabelecer um relacionamento profundo com Deus. Se nós não vivermos a realidade disso, se nós não sentirmos isso dentro de nós, servir a Deus não passa de um ritual religioso. Vir à igreja não passa de uma programação da semana. Se a gente não realmente respirar o que Jesus está declarando no início desta oração, a nossa vida não tem sentido. A nossa trajetória nessa vida não vai passar de correr atrás do vento, de correr atrás de coisas e coisas e coisas que no final vão desaparecer, vão ficar. Todas as vezes que eu vou a um velório pregar, né, orar pela família, o Espírito Santo ministra muito no meu coração. E o justo, o sábio, pensa na morte todos os dias, diz Provérbios. Porque quando a gente pensa na morte, a gente passa a viver com sabedoria, sabendo que nós iremos chegar até ali também, se Jesus não voltar até lá. Porque afinal nós não sabemos quantos anos ainda temos pela frente. Ou alguém aqui já sabe? Ninguém sabe. Jesus disse que por mais que a gente esteja preocupado com a nossa vida aqui, a gente não pode acrescentar nenhum dia a ela. Então, a nossa vida, a vida do ser humano está nas mãos de Deus. E tudo aquilo que a maioria das pessoas correm atrás não passam de coisas passageiras.
que as pessoas lutam tanto para conquistar, e quando conquistam, muitos nem conseguem usufruir, porque a vida acaba. E só coisas eternas nós podemos carregar desta vida para a outra, para a eternidade. Coisas com valores eternos, tesouros eternos. Ou seja, é um tesouro que você não pode ver, mas que as suas atitudes fazem eles serem acumulados no céu. Aqui mesmo em Mateus, no capítulo 6, mais um pouquinho na frente, Jesus fala para a gente não acumular tesouros aqui na terra, e sim acumular tesouros dos céus. Jesus não estava doido ao falar isso, irmãos, porque ele conhecia a realidade do céu e conhecia a realidade da terra. Então ele estava dizendo que é mais vantajoso para nós acumular riquezas eternas, riquezas no céu, do que riquezas aqui na terra. Por quê? Porque aqui ele fala de que a traça pode corroer, o ladrão pode roubar e a ferrugem pode destruir. Mas os tesouros acumulados no céu estão guardados, e nenhum desses três devoradores podem tocar. E como se acumula riquezas no céu? Quando nós fazemos o bem, quando nós fazemos o bem para alguém, quando nós ajudamos alguém, quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós nos desviamos do mal, as nossas atitudes, o nosso procedimento, o nosso estilo de vida, é que cada atitude vai gerando um pix para o céu. Então, quem foca apenas nas coisas da terra, quando chegar na eternidade vai ser surpreendido com tamanha pobreza. E muitos que talvez aqui nesta terra são pobres financeiramente, muitos vão se assustar quando chegarem no céu e ver que essas pessoas serão milionárias. Então, para que a gente entenda a lógica de tudo aqui nessa vida, a gente precisa entender o que Jesus começa nos ensinando, como devemos orar. E para a gente orar, a gente precisa ter entendimento sobre aquilo que a gente ora, não é verdade? Então, cada coisa aqui dentro dessa oração do Pai Nosso está na ordem estabelecida pelo próprio Jesus, na ordem da importância das coisas aqui. E a primeira delas, quando Jesus inicia, ele diz: vocês devem orar da seguinte forma: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. A primeira palavra de Jesus é Pai nosso. Eu pergunto para você nessa noite, talvez você já sabe que Deus é o seu Pai, ou talvez não. Ah, pastor, mas Ele é Pai de todos. Não, Ele não é Pai de todos, porque a palavra diz, vou abrir aqui para vocês, em 1 João 1,
Deixa eu achar aqui. É 1 João mesmo? Todos quanto creram. É Romanos. É Romanos. Perdão, irmãos. Que a mente falhou agora. É? Não, também não é. Esqueci agora a referência. Se alguém achar aí, por favor, me diz. A todos quanto creram, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Qual é? Show? Hã? 1,12. Ah, é João 1,12. Não é 1 João. Estava procurando 1 João. Vamos lá. Obrigado, Lucas. O pastor também esquece, viu, irmãos? Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Então, Deus não é pai de todos. Deus é criador de todos. Todos os seres humanos são criaturas de Deus, foram criados por Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Mas o ser humano, nós sabemos que o homem perdeu o direito de filho quando Adão pecou lá no jardim. E por causa do pecado do primeiro Adão, todos nós deixamos de ser filhos de Deus. Mas a Bíblia também diz que por causa do segundo Adão, todos nós podemos nos tornar filhos. Amém? E o que é que precisa? Precisa a gente crer e o aceitar. Quando nós cremos em Jesus e aceitamos o que Ele fez na cruz por nós, aceitamos o sacrifício dele na nossa vida, então nós recebemos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Amém? Então, quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. E quando a gente tem revelação da paternidade de Deus, tudo muda na nossa vida. Porque a paternidade humana foi programada por Deus para que o ser humano possa ter uma figura que represente a Deus. Então, a figura do pai dentro da família, para os filhos, é o que faz com que a gente tenha aproximação. É como se ele fosse alguém que vai intermediar ali, vai facilitar para que aquele ser humano tenha contato com o verdadeiro pai. Por isso a responsabilidade de pai é muito grande, porque nós somos o modelo para aquela pequena criatura, e ela tem que ver Deus em nós. E através do amor que ela vê em nós por Deus, ela vai aprender também a amar a Deus. Mas do contrário, irmãos, o contrário disso também é verdadeiro. Quando a paternidade falha na nossa vida, muitas pessoas têm dificuldade de amar a Deus, ou de se aproximar de Deus. A maioria dos ateus são pessoas que tiveram problemas com paternidade, a maioria. E por eles ter essa aversão ao pai, eles atribuem a culpa a Deus, e assim dizem que Deus não existe. Então a paternidade, ela nos ajuda a compreender quem Deus é. E da mesma forma, quando
nós temos uma experiência ruim com a paternidade. Isso é uma realidade no nosso meio, aqui mesmo na igreja, né? Muitos aqui não tiveram contato com seu pai, ou foram abandonados pelo pai, ou o pai só fez e não quis saber, né? Ou tem um relacionamento muito superficial com o pai. Isso dificulta, não torna impossível, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Deus levanta pessoas na vida dessas pessoas que foram roubadas de ter uma experiência boa com a paternidade. Deus levanta pessoas que vão poder contribuir na vida daquela pessoa e de alguma forma suprir algumas lacunas deixadas por aquele pai irresponsável. Mas existe um que pode suprir integralmente as lacunas deixadas por um pai ou por uma mãe, que é o nosso, o meu, o seu, o nosso Pai. Ele é o verdadeiro Pai. E a palavra diz que ainda que o seu pai e a sua mãe te deixem, eu, todavia, o Senhor, jamais te deixarei. A Bíblia diz que Deus é Pai dos órfãos. Quão poderoso isso é. Talvez você ficou triste, com muitas feridas durante muito tempo na sua vida, porque você é órfão de pai, órfão de mãe, talvez muito cedo. Mas deixa eu falar para você, Deus diz: eu sou o Pai dos órfãos. Então você está muito bem de pai. Agora a pergunta é: o quanto essa afirmação de Jesus dentro de você é verdadeira? Porque talvez você já orou essa oração muitas e muitas vezes. Pai nosso que estás nos céus, né? Santificado, no modo repete. Mas quando você pensa assim, Deus é meu Pai, você realmente acredita naquilo que você está dizendo? Você realmente tem convicção no seu coração que Ele está com você, que Ele cuida de você, que Ele é o seu Pai? Ou talvez você assim, sabe, você até sabe, não, Deus é o meu Pai, mas você não sente, você tem dificuldade para confiar nesse cuidado do seu Pai. Você tem dificuldade de descansar que Deus está cuidando de você. E aí você fica muito preocupado com tudo, muito ansioso com tudo, e muitos até mergulhados em um espírito depressivo, porque se sente desamparado, se sente abandonado. Aqui tem vários exemplos, eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas tem vários exemplos de pessoas aqui que tiveram uma experiência ruim com a paternidade, principalmente antes de conhecer a Jesus, mas que depois tiveram a sua vida restaurada, foram curados emocionalmente, né? Sentiram o amor de Deus, e o amor de Deus supriu aquela carência que o pai terreno deixou. Mas muitos aqui tiveram que muito cedo se virar sozinhos, por causa da ausência do pai. É ou não é verdade? Trabalhar desde cedo para se manter. E uma das atribuições do pai dentro da família
é prover, não é? É trazer provisão. Então, o filho que tem um pai terreno, vou dar o exemplo dos meus filhos, Davi e a Débora. Eles não precisam se preocupar, né? Até mesmo depois que eles crescerem mais um pouquinho, enquanto eles estiverem nessa fase da infância, da adolescência, até iniciar a juventude, eles não vão precisar se preocupar, se Deus me conservar com saúde até lá, ou Jesus não voltar até lá, né? Não vão se preocupar em ter que trabalhar para adquirir o sustento, a comida para eles comerem, ou ter roupa para eles vestirem, porque eles sabem que tem um pai. Um pai que supre as suas necessidades. Então a criança, agora vocês estão entendendo por que Jesus disse que para a gente entrar no reino dos céus, a gente precisa ser como criança. Porque, irmãos, a criança confia no pai. Se o pai falar que vai fazer uma coisa, a criança sabe que o pai vai fazer. Tem uns que ficam assim meio cobrando, né? Pai. Me dá isso. Mas ela sabe, se o pai falar assim, tá bom, meu filho, eu vou te dar. O papai vai comprar. Pronto. Acabou a ansiedade, não é? Pode nem ter comprado ainda. Mas se o pai falou assim, eu vou dar. A Débora está aprendendo isso, né? Porque antes ela ia no mercado, ela queria comprar o mercado inteiro. Aí eu falava, não, minha filha. Quando o papai tiver dinheiro, o papai compra isso aí que você quer. Aí agora, ela não já chega pedindo. Fala, pai, me dá isso. Ela chega assim, pai, quando o senhor tiver dinheiro, o senhor compra isso aqui para mim. Aí, tá bom, minha filha, tá bom. Às vezes é uma coisinha bem baratinha, né? Aí, não é sempre que eu dou, mas aí eu compro às vezes para ela, às vezes eu não compro, falo, tá, depois o papai compra. Mas quando eu falo assim, que eu não compro na hora, eu falo assim, tá bom, quando o papai tiver dinheiro, eu compro. Aí ela já coloca o negócio lá e confia, e sabe que quando eu tiver, eu vou comprar para ela. E ela não me pede mais. Essa confiança, irmãos, que a criança tem no pai, é dessa confiança que a gente precisa ter, que é o Senhor que supre as nossas necessidades. A nossa preocupação não resolve nada. Nada, sabe o que é nada? Só nos adoece. A nossa preocupação não contribui em nada, pelo contrário, até nos impede de ser mais produtivo. Porque por mais que a gente passe a noite acordado, preocupado, não vai mudar em nada. Muda alguma coisa, irmão? Não muda. E eu pergunto para você, o que você tem? Quem foi que te deu? Quem te dá o ar que você respira para você levantar todos os dias? E às vezes a gente acha que tudo que a gente conquista é mérito nosso. Não. Porque o seu pai não tivesse te abençoado com saúde esse mês, você não teria trabalhado. Quando nós entendemos o que Jesus está dizendo da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu. Eu tenho um pai.
Eu tenho um pai que cuida de mim. Eu tenho um pai que me vê, que sabe do que eu preciso, que sabe as minhas fraquezas, e Ele me ama mesmo assim. E Ele me ama tanto que Ele mandou seu Filho unigênito para morrer por mim, para me resgatar, e por meio do Espírito que habita dentro de mim, me fortalecer para que eu não seja mais fraco, mas para que eu seja cheio do seu Espírito, cheio de poder, cheio de ousadia, para viver o plano e a vontade que Ele tem para a minha vida. O quanto você tem de convicção dentro do seu coração quando você diz: Pai nosso. Você dorme bem, confiando que o seu Pai vai prover o sustento que você vai precisar amanhã? Você descansa no seu Pai? Ou você está confiando em você mesmo? Ou você não está vivendo a realidade que você tem um pai? E quando a gente não tem um pai, como eu citei aqui, um exemplo, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se virar, porque a gente não tem um pai para dar. Então muita gente teve essa experiência negativa de não ter infância, não ter tempo para brincar, né? Não ter tempo para se divertir, não ter tempo até para estudar, porque tinha que trabalhar para ajudar a mãe, ou para se sustentar, porque nunca teve um pai para prover o que ele precisa. Isso é verdade. Quando a gente não tem essa provisão do pai, a gente precisa se virar. Eu estou falando dentro do relacionamento entre o pai terreno e o filho. Mas por quê? Porque aquele pai falhou na sua missão, no seu dever. Porque aquele pai foi ausente. Ou muitas vezes ele até estava presente fisicamente, mas falhou na sua responsabilidade, ou não estava nem aí para o seu filho. Mas o nosso Pai Celestial não é irresponsável. O nosso Pai Celestial não deixa de cumprir o seu papel, e Ele sempre está disposto a suprir as nossas necessidades. Mas o que acontece muitas vezes? Muitas vezes o filho, por algum motivo, cresceu longe do pai. E às vezes o pai até queria uma aproximação com o filho, queria abençoar o filho, queria prover o filho, mas porque não tinha um relacionamento, aquele filho nunca teve acesso aos bens do pai. Então, quando ele se aproxima do pai, quando se estabelece um relacionamento, um vínculo, aquele pai começa a compartilhar tudo aquilo que ele conquistou com o seu filho. Talvez muitos de nós não temos essa confiança no Senhor, de que vamos dormir e o Senhor vai prover o dinheiro para pagar o boleto de amanhã. E o Senhor vai prover, irmãos, não é que o dinheiro vai cair do céu assim, ó. Não. Mas de que forma que Deus provê? Deus provê te dando saúde para trabalhar. Deus provê te dando sabedoria, ideias que você não teria sozinho, mas Ele te dá ideias
para você executar e conseguir aquilo que você necessita. E muitas vezes o seu pai usa pessoas que nem sabiam daquela necessidade sua, mas porque o seu pai moveu o coração daquela pessoa, aquela pessoa foi lá e abençoou você, exatamente como você estava precisando. Eu já experimentei muito isso, irmãos, muito. De provisões de Deus, que eu não tinha de onde tirar, e de repente Deus usa alguém para abençoar. Então, Deus tem várias formas de nos prover. Várias. Mas muitas vezes nós estamos distantes da convicção, da confiança de que Ele é o nosso Pai. De que Ele vai mandar. E quando a gente se aproxima de Deus, em Hebreus fala assim, que nós precisamos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, e quem dele se aproxima deve crer que Ele existe. A primeira coisa, crer que Ele existe. E a segunda coisa é que Ele é recompensador ou galardoador daqueles que o buscam. Então, como é que nós experimentamos a paternidade de Deus e o cuidado de Deus e a provisão de Deus em nossas vidas? Quando nós o buscamos com fé, que Ele existe, que Ele é o nosso Pai e que Ele abençoa os seus filhos que o buscam. Aí a gente começa a entrar em uma realidade que muitas pessoas ainda não conhecem, que Ele é que nos sustenta. Amém? E Jesus sabia disso, irmão. Jesus sabia muito bem disso. E não era porque Ele era o Filho de Deus, porque Jesus era 100% homem, mas porque Jesus tinha um relacionamento com o Pai. Então talvez muitos de nós, que até já entregamos a nossa vida para Jesus, já reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, já somos filhos de Deus, porque como diz lá em João 1,12, quem creu, quem recebeu, tem o direito de ser filho de Deus. Mas muitos de nós não estamos desfrutando da paternidade de Deus 100% como nós podemos e temos o direito de desfrutar. Por quê? Porque muitos de nós estamos nos comportando como um dos dois daqueles filhos do pai do filho pródigo, não tem? O pródigo tomou a decisão de sair da casa do pai. Então ele não quis a paternidade do seu pai, ele rejeitou a paternidade do seu pai em troca do que o mundo estava oferecendo para ele. Ele queria apenas o dinheiro do pai para desfrutar com os amigos lá no mundo. Só que longe do pai, nada dá certo. E ele quebrou a cara, perdeu tudo. E quando ele não tinha mais nada, ele lembrou que na casa do pai, até os empregados comiam bem, se vestiam bem. E ele estava ali, desejando comer a comida dos porcos. Então essa pode ser uma realidade de que você não está sentindo
que Deus é seu pai, você não sente, você sabe na sua consciência, mas no seu coração você não tem convicção disso, você se sente só. A segunda opção é você estar vivendo como o irmão do pródigo, que estava dentro da casa do pai, e quando ele viu o irmão voltar, o pai fez aquela festa, e ele ficou revoltado com o pai e falou: mas eu estou aqui trabalhando como um escravo, e o senhor nunca me deu nada, nem um cabrito, nem uma ovelha para me festejar com os meus amigos. Ele estava lá, ele não saiu da casa do pai, mas ele estava lá, e o relacionamento com o pai dele era apenas de patrão e escravo. Ele não tinha aproximação, relacionamento com o pai dele. O pai dele era dono de tudo, amava ele, se ele pedisse, ele daria para ele, ou muitas vezes nem precisava ele pedir, porque filho que é filho, chega na casa do pai, abre a geladeira, come o Danone e não fala nada, não é verdade? Eu faço isso até hoje na casa da minha mãe. Eu já chego lá, abrindo a geladeira, vendo o que tem para comer. Então, por que ele não fez isso? Porque a mentalidade dele era de escravo e não de filho. Ele estava lá, ele era filho, mas ele estava na casa do pai, vivendo como escravo. Ele achava que tinha que fazer algo para o pai dele poder dar alguma coisa para ele. E o pai disse para ele, sabe o que? Falou: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Olha o que o pai disse para ele. Ou seja, você nem precisava me pedir, meu filho. Era só pegar. Mas por que ele não pegou? Porque ele não tinha relacionamento com seu pai. E sabe, irmãos, porque nós não desfrutamos da paternidade de Deus? Porque nós estamos negligenciando o nosso relacionamento com o nosso pai. E é quanto mais eu converso com o meu pai, mais eu o conheço. Quanto mais eu me sento com ele, e converso, e abro meu coração, e ouço o seu coração, mais eu me sinto amado, mais eu me sinto acolhido, mais eu me sinto provido, mais eu entro numa realidade que Deus está comigo e Ele vai cuidar de mim. E Jesus sabia disso, por isso em Mateus, deixa eu acelerar, Lucas 6,12, Jesus vivia uma realidade. Qual era a realidade de Jesus? Lucas 6,12 diz assim: certo dia, pouco depois, Jesus subiu a um monte para orar, e passou a noite orando a Deus. Sabe por quê? Tudo que Jesus pedia, o Pai concedia, porque Jesus tinha relacionamento com o Pai. Olha o que diz lá em Hebreus, capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 7 diz assim: enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte. Quem era? O Pai. E suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Com isso foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem.
Enquanto Jesus esteve na terra, Jesus teve um relacionamento com o Pai. 1 João capítulo 5. Versículo 16, deixa eu ver aqui. Versículo 14. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo, conforme sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Está vendo aí, irmãos? Estamos certos de que Ele nos ouve, ou seja, quem se aproxima dEle deve crer que Ele existe, e que Ele ouve, que Ele responde, e que Ele é o seu Pai. Ele nos dará o que nós pedimos. Versículo 19. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Jesus veio para nos mostrar o Pai, para nos religar ao Pai. Jesus veio para dizer que nós temos um Pai, que nós podemos ser filhos. Versículo 20 ainda. Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Jesus veio para nos mostrar o Pai, para nos revelar que nós temos um Pai. Por isso Ele veio para ensinar ensinar a mim, ensinar você a orar. E não falar assim, Deus. Quando a gente fala assim, Deus, parece que Ele está tão distante da gente. Como se fosse alguém que vai avaliar os nossos pedidos. Não, Jesus veio para dizer, orem assim: Pai nosso, que estás no céu, santo é o teu nome. Essa devoção que Jesus tinha, esse amor que Jesus tinha pelo Pai, é o que nós precisamos ter por Ele. E sabe qual o segredo para você sentir cada vez mais o seu Pai próximo de você? Sabe qual é? Alguns versículos antes do Pai Nosso que Jesus ensinou. Versículo 5, aí Mateus 6, 5, já é a última referência e nós vamos orar. Quando vocês orarem, não sejam como hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para seu quarto. O que Jesus fazia? Se retirava para ficar sozinho com o Pai. Jesus está dizendo aqui, façam como eu. Cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai em segredo. Então seu Pai, que observa em segredo, os recompensará.
Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Ah, Senhor, me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso. Não sejam como eles. Não sejam como eles. Jesus está dizendo aqui: pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso. Ame o Pai, só isso. Só ame o seu Pai. Ame o seu Pai. Porque o seu Pai, o meu Pai, tem prazer de abençoar os seus filhos amados. Eu, como pai que sou falho, eu amo abençoar os meus filhos. Se eu tenho condições, eu compro o melhor para eles. E Jesus disse: vocês que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos. Imaginem o Pai que está no céu, que é perfeito, que é justo, que é santo. Ele já sabe, irmão, do que você precisa. Ele sabe cada uma das contas que você tem para pagar. Ele sabe das roupas que você tem no seu guarda-roupa. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Sabe o que Ele quer de você? Que você o ame. E conforme você tiver um relacionamento com Ele, Ele vai amar te abençoar. Mesmo a gente às vezes sendo rebeldes, ingratos, mesmo assim o nosso Pai ainda supre as nossas necessidades, não é mesmo? Às vezes não é porque o nosso filho desobedece a gente que a gente vai deixar ele o dia inteiro sem comer, não é? Mas quando o filho ama o pai, o filho é obediente, o filho dá orgulho para o pai, esse pai faz muito além do que é a obrigação dele, não é verdade? Pastor, mas é tão difícil para mim orar. Às vezes as pessoas acham que orar é se ajoelhar, né? E começar: Senhor, me dá isso. Senhor, eu estou precisando disso. Senhor, me dá aquilo. Senhor, e não sei o que. E aí acaba rapidinho os pedidos. E a gente fica sem assunto, não é? Não. Orar é isso aqui. É muitas vezes você começar como Jesus dizendo: Pai, eu estou aqui. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Eu te amo, Pai. Obrigado. Obrigado por tudo. É você colocar um louvor, cantar. Às vezes eu coloco esse louvor aqui e fico desfrutando. É fechar os olhos. E só desfrutar da presença do Pai. No meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração. É contar os seus medos para Ele. É contar aquilo que está atribulando o seu coração. É contar o que está deixando você ansioso. Não quero que os meus olhos percam o brilho
para Ele: Senhor, eu te amo. perca o brilho do primeiro amor por ti. Pai, Não quero que em mim se perca. eu amo te adorar. Te adorar, o desejo de te adorar. Vamos sempre erga sua voz e cantar. Vem ser Eu amo a tua presença, Pai. todos os dias. Tu és maravilhoso, Senhor. Teu bom perfume, primeira essência. Vamos dar mais uma vez. Resgata de mim mesmo, Senhor. É dizer para Ele: Senhor, eu quero ser o meu jardim, o teu jardim particular. Eu amo a tua presença, Pai. Que eu perca tudo, mas não perca a tua presença. Enche-me da tua presença. Eu te amo, Jesus. Arabachore, Nalamacina. Ariaçore, Abadacina. Vem sobre nós, Senhor. Ensina-nos a te amar, Jesus. Me resgata da minha rotina todos os dias, Jesus. Teu bom perfume, primeira essência. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias. Teu bom perfume, primeiro. Eu quero ouvir sua voz na igreja declarando isso. Diga: vem, Senhor, vem. Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim. Aleluia, Jesus.